Saudações, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos fazer uma análise por casas de como vai ser esse trânsito dos nodos lunares. Lembrando a vocês, os nodos lunares fazem parte da interpretação na astrologia kármica. Em aspecto mundial, está muito relacionada com o destino da humanidade e com os redirecionamentos de caminhos que os seres humanos vão precisar trilhar, vão precisar se ajustar. O nodo norte entra em Áries e o nodo sul entra no signo de Libra no dia 17/7/2023, então estamos próximos aí dessa mudança de nodos, e eles só saem desse eixo Libra e Áries lá para o dia 11 de janeiro. Pessoal, esses nodos, eles são sempre 180 graus opostos. Então, sempre que um está num signo, o outro está no signo oposto complementar. Então, eles se movimentam na mesma velocidade, porque, na verdade, esses pontos são intersecções da órbita da Lua com a órbita da Terra ao redor do Sol. Então, existe a órbita da Lua ao redor da Terra, e existem dois momentos que essa órbita se cruza com a órbita da Terra ao redor do Sol. Esses dois pontos de intersecção de órbitas são os nodos lunares, tá? Por isso que eles têm um movimento alinhado e sempre em sincronicidade. Pessoal, primeiro um ponto que é interessante a gente trazer aqui, é necessário vocês verem no mapa de vocês onde está o signo de Áries e o signo de Libra. Não é onde está os seus nodos natal, tá? Você vai ver onde está Áries e onde está Libra e vai considerar essa casa por onde ele está passando. Pode ser que Áries e Libra esteja interceptado. Se estiver interceptado, você considera a casa que está interceptando. As outras orientações eu vou passando conforme for. Primeira coisa, pessoal, é a relação que esses nodos têm com a energia Yang e a energia Yin. Para quem não entende essas nomenclaturas, estamos falando da energia masculina e a feminina. Porém, antes de entrar nesses métodos, eu gostaria de explicar para vocês algo bem delicado e bem importante. Muitos de nós reconhecemos esses dois símbolos, que são os regentes de Libra e Áries, como o símbolo do homem e da mulher, o símbolo do feminino e masculino. Porém, hoje, esse símbolo tem essa significância para nós porque ele foi apropriado por uma vertente pseudocientífica da biologia. Essa vertente se chamava eugenismo, e o eugenismo, pessoal, queria vincular a ideia de que o sexo biológico é o que define o gênero. E nessa tentativa de vincular comportamentos a genitálias, o eugenismo se apropriou desses dois símbolos que você vê aqui, que hoje a gente reconhece como símbolo do feminino e masculino, mas que originalmente representava o cobre e o ferro. Então vejam que nada a ver com o que a gente entende hoje desses símbolos, né? A conotação que esses símbolos têm para a gente hoje é totalmente distante e desconexa do real significado desses símbolos, tá? E isso vem da alquimia, né? Esses símbolos eles vieram lá da alquimia, uma ciência holística milenar, né? Infelizmente, o eugenismo se apropriou desses símbolos para tentar vincular comportamentos arquetípicos do feminino e do masculino a sexo biológico. Algo que é totalmente falacioso, não é o sexo biológico que define essas coisas, né? Cada um é cada um, independente do que carrega no meio das pernas. Para vocês terem uma ideia de como essa vertente eugenista é pseudocientífica, ela também foi a responsável por subclassificar pessoas que tinham a pele mais escura como sub-humanos, né? Então, para vocês verem como se trata realmente de uma pseudociência, né? Como isso não é fundamentado na ciência, mas sim são teorias que visavam favorecer determinados setores da sociedade que na época em que essas teorias foram desenvolvidas, século XVIII, século XIX mais ou menos, queriam favorecer o conceito de civilidade europeia. Mas vejam que interessante, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a origem desses símbolos. Durante esse trânsito, essas duas energias, a feminina e a masculina, a energia yin e yang, que todos nós temos independente da identidade do gênero
ou da genitália, ela vai precisar ser equilibrada no nosso íntimo, tá? E hoje, essa análise por casas, ela vai abordar isso casa por casa, tá? Então, já vai deixando o seu like nesse vídeo, porque foi uma apresentação que eu preparei com todo carinho para vocês, tá bom? Primeira coisa, você vai ver onde está o signo de Áries e Libra no seu mapa. Onde, em qual casa está. É nesse setor que devemos nos recolocar em termos de autoconfiança, atitude e coragem. Autoafirmação. Nesse campo haverá uma reconexão com a vitalidade para que seja desenvolvido o desapego de opiniões alheias, pensamentos e visões alheias. O que acontece muito com a energia do signo de Libra. Então, nó do norte em Áries, falando que o nosso norte deve ser a energia do signo de Áries, é a oportunidade perfeita para, independente de onde esse trânsito pega o seu mapa astral, a gente trabalhar esse desapego de opiniões, visões alheias, tá? E é nesse eixo também que você vai trabalhar suas energias Yin e Yang. Então, se você tem esse nó do norte transitando aí dentro da sua casa 1 e o nó do sul transitando na sua casa 7, se trata de um domicílio, né? Porque a casa 1 é análoga a Áries e a casa 7 é análoga a Libra. Então, você vai experienciar isso aqui que a gente acabou de falar, de equilibrar as tuas capacidades Yin e Yang com mais intensidade. Então, como eu coloco aqui, surgirão novas aberturas dentro do campo pessoal, realinhamento de expressões e posturas perante as situações da vida e a si mesmo. O momento de se tornar o protagonista da sua própria vida, é o momento de executar e tomar decisões importantes a respeito de coisas que são boas para você, coisas que podem impulsionar o seu crescimento, iniciativa de projetos, abertura, divulgação de projetos, momento excelente, esse 1 ano e meio que o nó do norte vai transitar pelo Áries, o nó do sul em Libra, você vai ter essa oportunidade de redescobrir o seu poder pessoal e também se distanciar e desapegar de relações, pessoas e situações que muitas vezes estão restringindo você por vontades de terceiros. Então, são situações impostas a gente que são influenciadas pela presença de terceiros. E aqui a casa 7, ela fala de questões na justiça e ela também fala sobre relacionamentos. Então, é o momento de você ganhar a sua independência e se ver que é necessário romper com algum relacionamento que está limitando a sua liberdade ou limitando a sua capacidade, o seu poder de decisão sobre a sua própria vida. Se você perceber que esse relacionamento é abusivo, procurar sair, procurar se libertar, procurar se distanciar desta pessoa, para que você consiga ser dono ou dona da sua própria vida, tá bom? Reavaliar o protagonismo individual nas situações, redescobrir o poder individual, tomar iniciativas e equilibrar ação e recepção. Para aquelas pessoas que já estão no controle da sua própria vida, mas podem acabar pendendo para o excesso da energia de Áries, é o momento de equilibrar ação e recepção. Existe um momento que nós vamos fazer algo por os outros e existe um momento que nós vamos receber algo dos outros, né? A gente só dá o que a gente tem e a gente só recebe o que a gente dá. Então, existe um equilíbrio que precisa ser alcançado nessa troca de energia. Muitas vezes você pode estar apenas doando e não estar recebendo. Então, esse é o momento de você se recolher e ver quais são as pessoas que te procuram quando você não está lá à disposição delas. Essas pessoas que estão dispostas também a doar um pouco da energia delas para você. Então, é o momento de você fazer essa avaliação. É simples? É fácil? Lógico que não. Muitas vezes nós estamos em relações com outras pessoas porque nós gostamos dessas pessoas e não é tão simples a gente simplesmente deixar tudo para trás. Por isso que esse nodo vai ficar 1 ano e meio desses signos, para que a gente tenha tempo, sabedoria
e consiga planejar saídas estratégicas de situações que estão nos podando e nos sufocando. Tá certo, pessoal? Áries na casa 1 e Libra na 7. Áries nas 2 e Libra na 8. Aqui a gente está falando de uma abertura para iniciativas autônomas, principalmente, pessoal, iniciativas que tenham a ver com a vida financeira, porque a casa 2 fala de bens, fala de material, fala de conforto, fala de segurança. E Áries é esse signo que corre atrás. Então, se o nó do norte ele vai estar abrindo caminho para isso, você vai estar tendo uma grande oportunidade de iniciar alguma questão autônoma, a abertura de empresa, né? Ou de repente arranjar uma renda alternativa e essa renda alternativa venha por algo que você começa, algo que você criou, né? Também estamos falando de reconhecimento pelos seus esforços, reconhecimentos de esforços que chegam dentro do campo material. Então, podemos estar falando de aumento, de remuneração, né? E coisas assim, bem como uma vontade maior de gastar, porque a Áries fala sobre essa vontade, esse ímpeto. Se tiver em desequilíbrio, tome cuidado para não sair gastando o que não tem. Tome cuidado com a empolgação se você vier ganhar algum valor, algum bem material. Tome cuidado com como você vai utilizar isso que você vai ganhar, tá bom? É um momento, como eu coloco aqui, vai exigir desapego e coragem de deixar para trás relacionamentos afetivos ou não, principalmente que tenham a ver com a parte mais sexual, que estejam limitando a sua independência material, né? Aqui o eixo 2, 8, fala sobre o seu dinheiro e dinheiro dos outros. Libra, que fala sobre relação, pode estar mostrando aí pessoas que estão numa relação, mas que se encontram dependentes financeiramente. Esse é o momento de você planejar a sua estratégia, caso você queira sair dessa situação de dependência, porque também não adianta a pessoa não querer. Às vezes a pessoa está muito confortável nessa situação e ela não quer. Se for o seu caso, continue fazendo o que você está fazendo. Se não for o seu caso, se você deseja adquirir a sua própria independência, realmente adquirir, porque aqui a gente está falando de casa 2, então é o momento em que você vai planejar a sua saída desse tipo desse tipo de situação. Também estamos falando de transformação e renascimentos de vínculos afetivos. Então, não necessariamente vai ser aquela questão que vai acabar, né? Vai finalizar a relação. Às vezes ela consegue renascer das cinzas, tá? Mas, de alguma forma, mudanças na vida financeira que vão surgir através das relações. Atenção nesse quesito, tá certo? E se você precisar de uma consulta particular, se você precisar de ajuda, eu recomendo que você procure um profissional de sua confiança. Se for eu esse profissional, pode chamar ali no QR Code que está no canto direito da tela, que a gente vai conversar, bater papo e resolver qualquer dúvida e tudo mais, tá bom? Áries na 3, Libra na 9. Aqui nós estamos falando de grandes aberturas dentro do campo intelectual, dentro da comunicação, dentro do marketing e dentro dos estudos. Então, iniciativas e estudos que se iniciam e necessidade de aprofundamento intelectual em áreas do conhecimento que você mais valoriza. Infelizmente, apesar de ser um trânsito que pode ser super benéfico, tanto Áries quanto a casa 3, que aí é análoga à energia de Gêmeos, estão falando de uma parte mais superficial do intelecto. E aí, a Áries na 3 pode estar falando de pessoas que tenham múltiplos interesses em diversas áreas do conhecimento, mas não conseguem ter foco para decidir aquilo que vão estudar e muitas vezes nem conseguem concluir os estudos que começam. Se esse for o seu caso, esse trânsito é a oportunidade perfeita para você retrabalhar essa tendência interna. Como é que eu trabalho isso? Normalmente, fogo e ar, a gente equilibra com terra e água. Então, se você puder passar mais tempo perto da terra, principalmente, para dar uma aterrada nessa energia muito, muito expansiva, muito movimentada, muito caótica, é essencial.
Tomar mais água no dia a dia também vai dar uma aquietada nesse fogo de Áries, que pode estar fazendo com que você tome decisões, que nem vou começar um curso, vai lá, inicia o curso, e aí depois não consegue acompanhar, não consegue dar conta, porque tomou aquela atitude por impulso. Então, ficar perto da água, ficar perto da terra pode ajudar bastante nesse 1 ano e meio. Mas se você já está lidando com essa tendência de uma forma bacana, de uma forma mais salubre, então aproveite aí para concluir cursos ainda que você não terminou. E também a gente pode estar falando de abertura, de escolas, de coisas desse tipo. Isso tem muito a ver com a 9, mas também pode, dependendo da configuração do mapa de cada um, a Áries aí na 3 também pode estar indicando isso. Para confirmar, eu indico que vocês se consultem com o astrólogo de sua confiança para que ele possa analisar o seu mapa por completo, né? Porque falar aqui eu não consigo confirmar nada nos comentários ou aqui no vídeo, pessoal, porque eu não tenho acesso ao mapa. E sem acesso ao mapa, se eu for tirar alguma conclusão, eu posso estar mais prejudicando a pessoa do que auxiliando, e esse não é o meu objetivo. Então, se vocês desejarem uma consulta particular, eu convido vocês a me chamarem nesse QR Code aí que a gente vai estar conversando. Mas, no geral, pessoal, aberturas intelectuais, aberturas de estudo, aberturas no conhecimento. Aqui a gente pode estar falando de contatos que você vai ter, de aberturas dentro relacionado a irmãos, relacionado a vizinhos, tá? Que você vai, de repente, ter a possibilidade de tomar alguma atitude, de tomar alguma iniciativa, alguma abertura nesse sentido, tá bom? Áries na 4, Libra na 10. A gente está falando aqui de aberturas dentro do campo do eixo parental, né, que a gente fala, o eixo parental. Alguns astrólogos vão falar que quem representa a 4 é a mãe, quem representa a 10 é o pai. Eu verifico mais ao contrário, dentro dos atendimentos eu percebo que a 10 fala muito mais sobre a mãe do que 4, o pai, porque na nossa realidade, principalmente no Brasil, quem é mais presente acaba sendo a mãe, muitos pais acabam deixando os seus filhos ou sendo pais ausentes, então eu percebo muito mais que quem toma essa posição de casa 10, no nosso país, pelo menos, é majoritariamente a mãe, tá? Então, de qualquer forma, mesmo que você tenha um pai presente, essa casa 10 pode estar representando a mãe. De qualquer forma, os nodos vão estar transitando na 4 e na 10. Então, tanto a figura do pai quanto da mãe vão existir aberturas nesse sentido, no sentido de você se reconciliar, de você conseguir equilibrar sentimentos e coisas que tenham acontecido aí no seu passado, relações familiares nesse sentido, e aberturas para trabalhar questões do passado, aberturas para expressar sentimentos e reaproximação. A gente pode estar falando sim de reconciliações no campo familiar. Lembrando algo muito importante, da mesma forma que no nosso país a maioria das pessoas tem uma mãe presente ao invés de ter um pai presente, muitas vezes a pessoa não tem um núcleo familiar sanguíneo, né? Não é uma família de sangue, mas aí a casa 4 ela vai estar representando as pessoas com as quais você se sente em casa, no seu lar, na sua família. Então, não necessariamente precisa ser um vínculo de sangue para ser família, tá, pessoal? Então, aí, se for o seu caso, considere esse núcleo familiar, essas pessoas com as quais você tem essa afinidade, né, familiar. Então, dentro desse campo, você vai ter aberturas, vai ter reconciliações, tá? Como esse eixo também fala da casa e do trabalho, a gente está falando de mudanças na questão profissional. De repente, você iniciando, Áries que fala sobre autonomia, né? Iniciando um trabalho autônomo, home office, mudando o seu ambiente de trabalho para casa, ou alguma mudança no trabalho que vai mudar onde você mora e vice-versa, alguma mudança onde você mora que vai mudar a sua relação, o seu deslocamento para o trabalho, coisas assim, tá? Então, mudanças e aberturas na dinâmica doméstica, tá? Reconciliações e renovações de vínculos emocionais e íntimos,
algo que pode ser muito bacana, não é? Áries na 5, Libra na 11. Aqui a gente está falando de aberturas e insights criativos, redirecionamento de energia criativa, esportes e arte. Tanto Áries quanto 5 são fogo. A casa 5 é uma casa de fogo que é análoga a Leão. Áries e Leão são os signos mais autocentrados que tem e também são os signos que prezam pelo movimento, pela expressão, pela expansão da energia, né? Pela boa utilização da energia, né? Não são signos que gostam de perder tempo, não são signos que gostam de deixar a oportunidade ir embora, são signos atentos para as oportunidades, né? Então aqui a gente está falando de oportunidades muito boas, principalmente empreendedorismo e questões de projetos que têm uma criação autônoma, que tem uma criação própria. A gente pode estar falando de lançamento de livros, a gente está falando de publicação de obras de artes, a gente está falando de reconhecimento, né? A Casa 5 que fala disso. Também é um bom trânsito para quem deseja ter filhos, que a Casa 5 fala de filhos e o Nó do Norte fala de aberturas, né? Então, aberturas, insights criativos, redirecionamento de energia, da energia criativa, esportes e artes. Vamos colocar essa energia para fora, né? Empreendedorismo favorecido. Porém, como o Nó do Sul está lá em Libra na 11, falando das coisas que a gente tem que deixar para trás ou tem que aprender a conciliar com o presente, eu prefiro muito mais essa perspectiva de juntar a sua experiência do passado do Nó do Sul para que você consiga abrir caminho para o Nó do Norte, do que simplesmente ignorar o Nó do Sul, né? Talvez você tenha que passar por uma reforma, um reajuste dentro do teu campo social, dar uma harmonizada no seu campo social, uma reequilibrada. Então, a gente pode estar falando também de alguns rompimentos nesse sentido. Necessidade de renovação e desapego de ciclos sociais e grupos que participam. Então, algumas coisas talvez aí sejam mexidas dentro da sua vida social, tá? Cuidado com a impulsividade e o brilhantismo excessivo. Tenha equilíbrio. Então, no caso aí, quem está no excesso do fogo, cuidado aí para não também esquecer que existe o mundo e ficar tão deslumbrado com as tuas próprias criações que você começa a achar que tem um rei na barriga. Então, se for o seu caso, vai estar equilibrando isso aí com ar. Como é que é o ar? Você pode estar utilizando incenso, você pode estar passando mais tempo ao ar fresco e principalmente esporte para gastar toda essa energia, toda essa impulsividade, todo esse fogo, tá bom? Como diria a Rita Lee, sexo é esporte. Áries na 6, Libra na 12. Curas no campo da saúde, evolução e tratamentos. Aqui é interessante trazer outro ponto. Quiron está no signo de Áries e o Nó do Norte vai encontrar com esse Quiron. Quiron a gente conhece, que fala das feridas, mas o Quiron também fala da cura, né? Muita gente esquece que o Quiron não é só desgraça. Então, aqui com o Nó do Norte é muito bom. Na casa 6, está falando de aberturas no campo da saúde para cura, evolução em tratamento, recuperação do corpo físico. Também está falando de saúde espiritual, porque também está mexendo com a 12. Então, questões aí, se você foi vítima de trabalho de magia, então pode estar representando aí uma cura, uma abertura, né, nesse sentido, para que você se recupere, para que isso seja cortado, para que isso seja retrabalhado. E aí é importante lembrar para vocês, pessoal, que eu posso estar incluso dentro dessa previsão que eu estou falando aqui. Eu trabalho com atendimentos de magia divina gratuitos. E se você estiver passando por uma situação assim, não hesite em me chamar aqui nesse número do que está no QR Code no canto das telas, porque eu posso te auxiliar e auxiliarei de graça, tá certo? Tem gente que gasta muito dinheiro para fazer mal para os outros, né, na macumba. Então tem gente que faz também, que desfaz tudo isso de graça, né? Porque não é todo mundo que tem 5 mil reais para tirar um ebó. Também estamos falando na casa 6 de rotina, realinhamento da rotina com prioridades pessoais.
entender que você faz parte do todo também. O que acontece com quem tem a casa 12 ali perto de Libra? A pessoa ela fica muito sensível às necessidades dos outros, às necessidades do mundo e acaba se anulando pelos outros. Então, é o momento de entender que você também faz parte do todo e colocar as suas prioridades na sua rotina também, né? Então, não é separar todo o seu tempo, todo o seu dia a dia, toda a tua energia para ir resolver problema dos outros. Você só consegue resolver problemas dos outros se você está ok. Então, primeiro, trate a você. Primeiro, cure você. Depois, você vai curar os outros. Então, é o momento para se reconectar com a sua própria energia vital, tá? Voltar a se alimentar direito, se for o caso, tá bom? Praticar esportes e exercícios físicos para liberar estresse, raiva e tensão do dia a dia. Casa 6 em Áries pode estar falando aí de pessoas que se estressam muito no ambiente de trabalho, que trabalham com questões muito delicadas, que têm que lidar com pessoas que estão insatisfeitas, que estão com raiva, e também podem ser trabalhadores autônomos. E aí tem toda aquela incerteza. Então, se for o seu caso, praticar esportes e exercícios físicos para liberar estresse, raiva e tensão do dia a dia é excelente, tá? Muito bom. Vai fazer bem para você, para sua mente e para o seu corpo, porque aqui a gente está falando de casa 6, que tem a ver com o nosso organismo. Áries na 7, Libra na 1. Então, a gente está falando de reabertura e resoluções de processos judiciais, principalmente que envolvem violência, tá? Porque a gente está falando do signo de Áries, então questão de agressão, casa 7 tem a ver com relacionamentos, então se você está passando por um processo de violência doméstica, se você está numa relação em que o seu cônjuge te agride, seja fisicamente, seja verbalmente, denuncie. E eu também deixo aqui a ressalva, trabalho com atendimento de magia divina gratuito. Se você estiver precisando de ajuda, não hesite em me chamar nesse número aí do QR Code que está no canto direito da sua tela, porque eu posso te auxiliar e auxiliarei de graça, tá bom? Aí, se você quiser outro serviço, a gente conversa, tá? Mas não deixe de me chamar, tá bom? Então, questões nesse sentido podem ter reaberturas e resoluções, tá? Cuidado com exageros no sentido de suprir feridas pessoais com envolvimentos afetivos, que pode acontecer aqui. A pessoa se machucou, se feriu dentro do campo afetivo da casa 7, aí na impulsividade, na hora de tentar tapar o buraco ali, vai lá e se envolve novamente com outra pessoa sem estar totalmente curado ou curada, e aí acaba surgindo sempre uma ferida maior e maior e maior, e isso vira uma bola de neve. Então, cuidado, se você estiver passando por um processo de luto na tua vida afetiva, se recolha e procure se reconstruir você com você antes de você buscar outro relacionamento afetivo. Realinhar o protagonismo nas relações e redirecionar esforços individuais. Momento de você fazer aquela pergunta: há reciprocidade nessa relação? Lembrando que casa 7 não é só relacionamento afetivo, é relacionamento no geral. Então, é o momento de você olhar para suas relações e perguntar assim: há reciprocidade? O esforço que eu estou colocando nessa relação está sendo correspondido? Se você vê que não, considere a oportunidade de deixar essa história para trás, para que você tenha energia suficiente para investir em você e viver a sua vida. Se você vê que tem, parabéns, continue com essa pessoa recíproca do seu lado e convide-a para desbravar e iniciar projetos, parcerias, que aí a casa 7 com Áries está muito favorecida. Áries na 8, Libra na 2. A gente está falando de um nó do norte totalmente marciano aqui, né? Então, a gente está falando de uma reabertura de contato interno com emoções internas, com a impulsividade relacionada à vida material, porque aqui a casa 8 é o dinheiro dos outros, casa 2 é o próprio dinheiro.
Então, aberturas, pode ser que você ganhe aí dinheiro de outras pessoas, pode ser que você ganhe na loteria, coisas assim, né? Mas de qualquer forma, contato consciente, transformador e poder da própria ação. Então, é o momento de enxergar as suas capacidades ocultas, a sua capacidade de manifestar a energia, de você atrair aquilo que você pensa, de você atrair aquilo que você fala, aquilo que você vibra. Então, momento de ter contato consciente com isso e avaliar para que você está usando toda essa energia. Você está usando isso para se destruir? Você está usando isso para se reconstruir? Você está usando isso para reconstruir as pessoas ao seu redor? Ou você está utilizando todo esse poder oculto para destruir as pessoas ao seu redor? Tá? Então, o nó do sul em Libra também falando sobre justiça. Então, avalie com calma, porque vai ser um momento bem transformador na sua vida, essa passagem de nodos lunares. As coisas que não estiverem as claras, elas vão ser mostradas e encaminhadas, né? O nó do norte, ele direciona. O nó do norte, ele dá uma utilidade, ele dá um sentido prático. Coisas ocultadas, questões aí que envolvem tentar tirar vantagem das situações através de meios não legais, pode vir à tona aí e a casa cair, né? E vocês sabem que quando eu falo que a casa vai cair, a casa cai mesmo, né, gente? Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado aí nesse sentido, se caso você tá andando torto. Se você não tá, continua fazendo o que você tá fazendo. Cuidado com a impulsividade relacionada a dinheiro e gastos excessivos. Não gaste tudo que ganhar. A casa 8 também fala de grandes quantidades de dinheiro, de heranças e tudo mais. Então, tenha sabedoria em como você vai utilizar essa grande quantidade de dinheiro se você vier a ganhar. Redirecionamento da energia sexual. A casa 8 fala muito sobre a sexualidade, né? E aí, Áries na 8 está falando de pessoas que têm um apetite, um fogo realmente bastante grande. E aí, procurar ver como que você está canalizando essa energia, né? Cuidado com excessos. Às vezes é melhor você praticar outros esportes, né? A Rita Lee diz que o sexo é esporte, mas aí tente praticar outros esportes para que você, porque quando você troca energia sexual com outra pessoa, você troca energia com a pessoa. Às vezes, né, você não está trocando energia com a pessoa que tem a energia mais maravilhosa do mundo. Então, na tentativa de preservar também a tua energia, às vezes é melhor você sair para fazer uma caminhada, né? Considere essa opção. Abertura para o mundo oculto. A casa 8 fala sobre ocultismo, fala sobre magia, fala sobre bruxaria, tanto a do bem quanto a do mal. Fala sobre tudo aquilo que é oculto dos nossos sentidos materiais. Fala sobre o nosso sexto sentido. Então, você pode ter uma abertura muito bacana nesse sentido. Vai conhecer pessoas, vai conhecer lugares, vai conhecer poderes, vai conhecer a sua mediunidade, vai fazer cursos, vai ter aberturas, iniciações, tá? A gente pode estar falando aqui de iniciações também, Áries na 8, né? Então aí aproveite com muita consciência, porque se você tem Áries na 8 é porque você recebeu um grande poder. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Áries na 9, Libra na 10. A gente está falando aqui de inícios no campo intelectual e reabertura para terminar estudos, cursos inacabados, mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica, graduação. A Casa 9 tem a ver com tudo isso, tá? Você indo para a faculdade, Áries, então quer dizer, você sendo aí o primeiro da sua família que entra numa faculdade, você estreando algum tipo de ideia, de tese, dentro aí do campo intelectual, do campo acadêmico, né? Então aí muitas aberturas bacanas dentro da intelectualidade, porém a necessidade também de foco naquilo que você quer estudar, naquilo que você deseja realmente se aprofundar. Vai precisar ter foco, né? A casa 9 também fala sobre viagens, intercâmbios, viagens a longo prazo, tá? Então, oportunidade de viagens, intercâmbios, necessidade de retrabalhar a comunicação do dia a dia.
E aí, Libra na 3, eu coloco aqui, aprender a dizer não se necessário. E aí eu trago uma outra reflexão que eu já trouxe num vídeo que eu fiz aqui no canal, que é o seguinte: às vezes a maior demonstração de amor é o não. Sabe por quê? Porque a gente só ama o outro se a gente se ama. E se a gente se ama, a gente respeita os nossos próprios limites. Então, quando alguém falha com esses limites que a gente tem para conosco, se a gente se ama, é o momento que a gente fala não. Isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não gosto. E isso é a maior demonstração de amor, porque você está mostrando para a pessoa que você realmente se ama. E não é possível você amar outra pessoa se você não se amar, né? Então, busque o amor próprio, aprenda a dizer não, se necessário, tá bom? Áries na 10, Libra na 4. A gente também está falando do eixo parental, mas em um aspecto muito mais de aperturas e oportunidades, recomeços profissionais e uma repaginada na reputação. Realinhamento, desapego e libertação de dependências emocionais, principalmente no núcleo familiar. E o núcleo familiar, como eu falei, na Áries na 4 e Libra na 10, não necessariamente aquele que você tem um vínculo sanguíneo, tá? Núcleo familiar pode ser as pessoas com as quais você se sente mais à vontade. Momento de trabalhar o seu protagonismo enquanto pessoa pública. O que você pode fazer para ajudar? Se você tem Áries na 10, você provavelmente pode exercer algum tipo de liderança, ser uma pessoa com muito poder na sua mão. E se você é essa pessoa que me escuta hoje e você está vendo todo o caos que encontra no nosso planeta, tantas pessoas precisando de ajuda, e eu não estou falando de assistencialismo, não. Eu estou falando de trabalho de base, né? Eu estou falando de pessoas que precisam do mínimo para poder trabalhar, né? Então, vendo essa situação, você enquanto pessoa de poder, enquanto líder de empresa, enquanto líder da iniciativa privada, o que você pode fazer para ajudar, né? Então, é o momento de você trabalhar o seu protagonismo enquanto pessoa pública, né? Então, veja bem, de repente, você iniciar uma iniciativa social dá até uma nova cara para a tua empresa, né? Você pode até atrair mais clientes, você pode dar uma imagem muito mais progressista para a tua empresa. Olha que interessante isso para o teu marketing também, né? Então, veja só, observe aí, veja o que você pode fazer para ajudar, novas políticas de contratação. Então, agora eu vou priorizar contratar determinado setor da sociedade que, por determinada questão social, está em maior desemprego por conta do preconceito. Tem tantas coisas, né? Tantas pessoas que às vezes são esforçadas, mas não conseguem ter condições básicas para trabalhar. Né? Não são nem pessoas que não querem trabalhar, são pessoas que não têm condições básicas para isso. Então, pensando nessas pessoas, você como líder, o que você pode fazer para ajudar com o grande poder que você tem na mão, certo? Então, Áries na 11, Libra na 5. Nós estamos falando de reformas na vida social, reaberturas e reconciliações, realinhamentos na vida social, novos encontros de pessoas e grupos, né? Publicação e divulgação de obras e projetos e criações. Então, coisas que você às vezes criou aqui há muito tempo, né? Nó do Sul em Libra, na 5. Então, criações do passado que venham a ser divulgadas agora, criações do passado que venham a se tornar grandes legados aí para as pessoas, venham inspirar muitas pessoas, venham impactar a sociedade. Então, publicação e divulgação de obras, criações de projetos, manifestação coletiva de esforços e ações pessoais. Então, é o momento de você se juntar ali com o seu grupo, com o teu movimento social, com a tua ONG e fazer um esforço coletivo. Você como Áries aí na casa 11, muito provavelmente você pode ser um líder desse tipo de grupo. Se for o seu caso, una os seus esforços nesse próximo 1 ano e meio para gerar impactos realmente coletivos, porque
você estará favorecido por esse trânsito. Ações individuais que vão gerar impactos coletivos, tá? Então, esteja ciente desse poder que você vai estar tendo de impactar a vida das pessoas ao seu redor, a vida das pessoas do seu ciclo social e também até a humanidade, dependendo do poder e da posição que você tem na sociedade, tá bom? Então, aproveite, se você tiver questões aí para publicar livro, publicar arte, divulgar coisas que você criou, projetos pessoais, projetos de empreendedorismo, aproveite esse 1 ano e meio, beleza? Áries na 12, Libra na 6. Aqui a gente está falando de um novo contato, um contato consciente, um contato caloroso, uma abertura psíquica, um contato com o mundo inconsciente, com seus próprios sonhos pessoais. Sonhos pessoais, sejam eles aquele que você tem dormindo, ou seja, aqueles que você tem acordado, tá? Então, abertura psíquica e espiritual para encontrar o poder pessoal de ação. Áries na 12 pode estar nos mostrando que talvez você seja uma pessoa que tenha muito poder, muita capacidade, mas não acredite ou não enxergue ou não esteja consciente do seu poder pessoal, né? Se sinta muito à mercê das situações da vida, né? Então, se for o seu caso, saiba que não. E nesse próximo 1 ano e meio você vai se dar conta disso, você vai ter contato com isso, você vai ser direcionado ou direcionada para encontrar e se capacitar desse poder pessoal. Redirecionamento de energias sutis e dos esforços não materiais. Trabalho espiritual, por exemplo, né? É um esforço não material, é um trabalho que muitas vezes nem é considerado trabalho por algumas pessoas ignorantes. Então, aqui você vai ter um redirecionamento da energia sutis e dos seus esforços não materiais. Revelações profundas e segredos abertos, a casa 12, que fala de conspirações, de coisas que acontecem nas nossas costas. Então, coisas assim podem vir à tona nos próximos 1 ano e meio. E um contato subjetivo com a persona, quer dizer, você trabalhando com artes para expressar a tua identidade, você trabalhando a tua identidade, encontrando a sua identidade através da terapia também. E se for um período de depressão, eu recomendo que você busque um terapeuta de sua confiança, tá? De preferência, se o caso é depressão, de preferência dentro da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria. Se você quiser também complementar essa situação com uma terapia holística, busque um terapeuta holístico de sua confiança. Se esse terapeuta for eu, tá aqui na tela o QR Code com meu contato de WhatsApp. Lembrando a vocês, a Casa 12 também fala dessa questão de trabalhos de magia. Se você estiver desconfiando que esteja sendo vítima de um trabalho de magia, eu trabalho com atendimento de magia divina de maneira gratuita. Gratuita. E se você estiver precisando, não hesite em me chamar aqui no QR Code. Eu tenho como te auxiliar e te auxiliarei de maneira gratuita. Aí, se você quiser contratar outro serviço, quiser falar de outro serviço, aí a gente conversa. Mas o trabalho de magia eu realizo de forma gratuita, tá bom? Não hesite em chamar. Tá certo, gente? É isso. Esse foi a análise de casas. Tudo depende do seu mapa, o seu mapa pessoal. Se sobrou dúvidas, se você deseja alguma confirmação, eu convido a vocês a me chamarem aqui no número do WhatsApp, se caso eu for o profissional de sua confiança, porque a gente vai estar tirando dúvidas, marcando horários, esclarecendo tudo o que precisar, desabafos, comentários, sugestões, tá bom? E aí, fiquem muito à vontade, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro, agora você pode ser membro. Além de ter emojis e selos de fidelidade exclusivos, você também tem direito a descontos em todos os serviços que eu presto. No caso, os serviços que eu cobro, porque os atendimentos de magia são gratuitos, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!